Vamos para a terceira aula, né? Falar sobre as ideias de Bernard Charlot sobre a educação. Bem-vindo à nossa apresentação sobre as ideias fundamentais de Bernard Charlot, um renomado filósofo e sociólogo da educação. A gente vai explorar 8 perguntas essenciais que revelam a sua visão sobre a relação entre escola, sociedade e pedagogia. Charlot desenvolveu uma análise crítica das instituições educacionais, questionando o papel ideológico da escola e propondo reflexões sobre as diferentes abordagens pedagógicas. Acompanhe nessa jornada importante a gente entender o pensamento teórico da educação. A relação entre escola e sociedade. A instituição social é um meio social particular. Nós temos a questão do paradoxo educacional. A escola depende da sociedade, mas não é apenas o seu espelho. Ela reinterpreta a função social em termos culturais e elabora estratégias educativas próprias. Ela é um meio social particular, estabelece relações sociais entre os alunos, apresentando-se como um meio cultural isolado, mas sendo controlada e principalmente financiada pela sociedade. Por isso que a educação ela é política. Há projetos políticos que vão, a nível de Estado e de governo, financiar essa escola, financiar a educação A, B ou C. Paradoxo educacional. A escola pretende isolar a criança da sociedade com o objetivo de melhor prepará-la para a vida social, criando uma tensão entre isolamento e preparação, questão do microcosmos social. Bom, primeira pergunta aqui a gente elaborou. Qual a relação entre a escola e a sociedade, segundo Charlot? A escola é vista como uma instituição social, dependendo da sociedade, mas também como uma instituição especializada com finalidades culturais. Ela não é apenas um espelho da sociedade, nem totalmente autônoma. A escola se distancia da sociedade, reinterpreta sua função social em termos culturais e elabora sua própria estratégia educativa. A escola também é um meio social particular, onde se estabelecem relações sociais entre os alunos, colaterais, né? Na pedagogia nova nos traz. Apesar de se apresentar como meio cultural isolado, a escola é de fato controlada e financiada pela sociedade, que espera dela certos serviços. E a escola pretende isolar a criança da sociedade para melhor prepará-la da vida social, né? Deixá-la livre dessa corrupção. Pedagogia ideológica para da escola. Origem histórica. A escola surgiu para transmitir saberes e iniciar certas práticas, satisfazendo a necessidade social de domínio e transmissão de técnicas. Reinterpretação pedagógica. O pensamento pedagógico reinterpretou essa instituição social, integrando a ideia de escola à problemática pedagógica e a ideia de corrupção. A pedagogia ideológica interpreta a especialização institucional da escola à luz da ideia de corrupção, concebendo-a como um meio destinado a proteger a criança da corrupção social. Por isso que se isola, né? Você cria esse microcosmos. Como a pedagogia ideológica interpreta o papel da escola? Pedagogia ideológica interpreta a especialização institucional da escola à luz da ideia de corrupção. Ela não argumenta que a escola foi criada para responder a desejos de sistemas pedagógicos teóricos. Historicamente, a escola surgiu para transmitir saberes e iniciar em certas práticas, satisfazendo a necessidade social de domínio e transmissão de técnicas. No entanto, o pensamento pedagógico reinterpretou essa instituição social, integrando a ideia de escola à problemática pedagógica e a concebendo como um meio destinado a proteger a criança da corrupção social. Próxima pergunta. Opa. Escola tradicional vezes escola nova. A gente tem uma semelhança fundamental. Ambas são apresentadas como meios fechados, destinados a proteger a criança, isolando-os da vida real dos adultos. A palavra-chave aqui é microcosmo social. Ambas possuem a clausura tradicional, delimita um meio regido por medidas disciplinares para desenraizar o mal da natureza humana através da vigilância constante, né? Lembrar que essa ideia de criança tem essa tendência à maldade é da pedagogia da escola, da escola tradicional. Escola nova também busca isolar a criança, mas empenha-se em respeitar as necessidades e interesses naturais da criança, que a sociedade corrupta ameaçaria. A terceira pergunta é: quais as semelhanças e diferenças entre a escola tradicional e a escola nova em relação ao isolamento social? Tanto a escola tradicional quanto a escola nova são apresentadas como meios fechados, destinados a proteger a criança. A clausura escolar não tem o mesmo sentido nos dois casos, pois sua significação está ligada à interpretação da natureza humana.
A clausura tradicional delimita um meio rígido por medidas disciplinares para desenraizar o mal da natureza humana através da vigilância constante. A escola nova, por outro lado, também busca isolar a criança da realidade social dos adultos, mas empenha-se em respeitar as necessidades e interesses naturais da criança, que a sociedade corrupta ameaçaria. Apesar das diferenças, ambas as concepções da escola, ao se distanciarem da sociedade adulta, acabam por isolar a criança da vida social real. Disciplina e diferença cultural na escola tradicional. A razão universal, critério cultural único universalista. Disciplina educativa. Controle corporal e moderação de desejos. A negação da diferença. As diferenças são vistas como revolta ou fracasso. A escola tradicional traduz a exigência cultural de purificação em termos de uma disciplina rigorosa, profundamente racionalista, proscreve a diferença cultural, substituindo por uma hierarquização baseada em um critério único. As particularidades são consideradas apenas sob o ângulo do fracasso escolar, pois as normas, sendo da razão, não podem ser inadaptadas. É a criança que é vista como inapta, né? Inadaptada. Questão 4. Como a escola tradicional lida com a disciplina e a diferença cultural? A escola tradicional traduz a exigência cultural de purificação da corrupção em termos de disciplina. A disciplina é considerada educativa em si mesma, ensinando a criança a moderar os seus desejos e apetite. Essa disciplina implica controle corporal, domínio dos movimentos e até mesmo a separação dos sexos. A escola tradicional é profundamente racionalista e universalista, proscrevendo a diferença que é vista como revolta ou expressão de afetividade repreensível. As diferenças culturais individuais e sociais são negadas em sua significação e substituídas por uma hierarquização baseada em um critério cultural único, considerando as particularidades apenas sob o ângulo do fracasso escolar e a pedagogia como patológica, pois as normas, sendo da razão, não podem ser inadaptadas, sendo a criança quem é inadaptada. O diploma na concepção metafísica tradicional. O diploma na concepção metafísica tradicional. A gente tem 4 tópicos aqui. Ele certifica saberes, o que lhe atesta um conhecimento em um momento específico. Ele tem um valor imutável, considerado adquirido de uma vez por todas. O certificado ele é metafísico, ele define acesso a um estágio irrevogável de sabedoria. E ele confere características culturais permanentes, né? São direitos sociais. Na escola tradicional, o diploma não é apenas um certificado temporário de competência, mas um atestado metafísico que se incorpora à natureza do indivíduo. O diplomado é visto como tendo adquirido características culturais inalienáveis que lhe conferem direitos sociais permanentes, como se esses conhecimentos fizessem parte da própria essência da pessoa. Ideia semelhante ao que Bourdieu traz com os 3 estados do capital cultural. A gente tem um capital cultural institucionalizado, que é o diploma, né? E ele tem um valor de mercado. Você troca esse capital cultural, esse diploma, por um salário, por um contrato. Se você for assinar a carteira lá como um engenheiro, vai ter que seguir lá o piso mínimo de engenheiro, que o CREA, né, preconiza. Então, esse diploma te garante uma conversão específica de valor. De que forma a ideia de diploma reflete a concepção metafísica da pedagogia tradicional? A concepção do diploma na escola tradicional é solidária com a metafísica pedagógica da natureza humana. O diploma certifica que o indivíduo possui certos saberes e capacidades em um dado momento, mas a escola e a sociedade, até recentemente, o consideravam adquirido de uma vez por todas, como se esses conhecimentos fizessem parte da própria natureza do indivíduo. O diploma adquire um valor imutável, tornando-se um certificado metafísico que define o acesso a um estágio irrevogavelmente atingido no caminho cultural em direção à sabedoria. O indivíduo diplomado é visto como tendo adquirido características culturais que não pode perder e que lhe conferem direitos sociais. Papel ideológico da escola como sociedade em miniatura. Camuflagem da realidade, porque separa das realidades econômicas e políticas. Reprodução social, imitação das estruturas sociais adultas nesse microcosmo. Redução individualista, sociedade vista como um conjunto de indivíduos. A escola preenche uma função ideológica quando se apresenta como sociedade em miniatura, especialmente na pedagogia nova. Ao imitar diretamente a sociedade adulta, sem distância crítica, reproduz e legitima suas estruturas, difundindo a ilusão
de que a posição social depende apenas de competências individuais. Esta visão tende a reduzir a sociedade a um conjunto de indivíduos, desconsiderando as estruturas sociais e as lutas que as engendram. Sendo assim, qual o papel ideológico da escola, em particular, através da ideia de sociedade em miniatura, microcosmos? A escola preenche uma função ideológica na medida em que é separada das realidades econômicas, sociais e políticas. A escola, tanto a tradicional quanto a nova, pode operar como um meio social que camufla a realidade. A ideia de escola como sociedade em miniatura, especialmente na pedagogia nova, busca preparar a criança para a vida social. No entanto, quando essa mini-sociedade imita diretamente a sociedade adulta, sem distância crítica, ela reproduz estruturas sociais e políticas, legitimando-as implicitamente e difundindo a ilusão de que a posição social depende de características e competências individuais, mesmo quando a classe é concebida como uma mini-comunidade autônoma. A pedagogia tende a reduzir a sociedade a um conjunto de indivíduos, desconsiderando as estruturas sociais e as lutas que as engendram, o que é uma implicação ideológica. Educação como política, determinada pelo social, né? Ela é moldada por realidades econômicas e políticas. Determinante, ela influencia as realidades sociais também do educando, e ela é instrumento de interesse, né? Utilizado por grupos sociais para difundir ideias. Né? Aquela elite dominante é quem vai decidir sobre o currículo. A educação é intrinsecamente política em dois sentidos principais. Primeiro, porque é determinado pelas realidades sociais e pela situação social do educando. Segundo, porque determina as realidades sociais e a situação futura do educando. Os diferentes grupos e classes sociais buscam fazer da escola um instrumento para a difusão de seus interesses e ideias, transformando-a em campo de disputa ideológica. A ideologia da supressão da escola, deslocamento da alienação, imputa à escola uma alienação que tem sua fonte na sociedade, mascarando a verdadeira origem dos problemas sociais. Né? A tentativa aqui é de dizer que suprimindo a escola, né, esses problemas estariam findados, mas isso não é verdade. Pressupostos problemáticos. Baseia-se na ideia de uma sociedade já ideal ou de uma natureza infantil naturalmente resistente à corrupção social. Retorno às ilusões. Retoma ilusões da pedagogia nova, ignorando que as alienações culturais são geradas pela própria sociedade e pela classe dominante. A tese da supressão da escola é considerada um novo avatar da ideologia pedagógica, relacionado a esses dois conceitos, supressão de escola e avatar da ideologia pedagógica. Seu caráter ideológico reside em atribuir à instituição escolar problemas que, na verdade, têm origem na estrutura social, como argumentados por críticos como Ivan Illich. Essa visão pode ser ideológica ao sugerir que a escola é a origem dos males sociais, quando as alienações culturais são primariamente geradas pela própria sociedade. Então, por que a proposta de supressão da escola também pode ser considerada ideológica? A tese da supressão da escola é considerada um novo avatar da ideologia pedagógica. Seu caráter ideológico reside em imputar à própria escola uma alienação que, na verdade, tem sua fonte na sociedade. Ao fazer isso, ela mascara a verdadeira fonte da alienação social e justifica a sociedade. Essa tese pode se basear na ideia de que a realidade social é adequada aos ideais sociais, tornando a escola supérflua, ou na confiança na capacidade inata da criança de discernir entre influências sociais, pressupondo uma natureza boa e guiada por um guia imanente, que assegura a adequação entre fins individuais e sociais legítimos. Esses postulados retomam ilusões da pedagogia nova, assumindo a sociedade ideal já instaurada ou uma natureza infantil resistente à corrupção social. Além disso, a ideia de que a escola é a origem dos males da sociedade, como argumentada por Ivan Illich, também pode ser ideológica, pois as alienações culturais são geradas pela própria sociedade e pela classe dominante, e não primariamente pela escola. Finalizando nossa terceira aula.